Seja muito bem-vindo a mais um Repartir. Palavra de Deus, palavra no seu espírito, palavras de vida eterna, palavras de refrigério, palavras de consolação. Sim, hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de novembro, vamos falar da consolação do Espírito. Você está aí, então, desfrutando dessa palavra tão maravilhosa, o mês de novembro. Olha aqui, o mês de novembro que já está acabando, né? Novembro da Porta da Pérola Transformadora, Semana das Portas de Pérola, que nos levam a Sião, de 18 a 23 de novembro. Glória a Deus que a transformação vai promover a elevação. E a elevação é o lugar onde a igreja está sentada com Cristo Jesus, nos lugares elevados, nos lugares altos. Diz lá em Efésios que ele nos transportou, levou, tirou, arrebatou das trevas, ambiente escuro, ambiente hostil, ambiente de ignorância, de tantos tipos de escuridão que você possa imaginar, e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, fomos tirados das trevas, tirados da densidade da terra que quer sempre alimentar a nossa carne, e fomos elevados para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus! Então, essa quarta-feira você tem essa transformação, sim. A pérola que é transformada. Você já ouviu desde o início o bispo aí dando vários ensinamentos sobre a pérola, que ela é polida, que a pérola sai da onde? De uma ostra, que dentro da ostra entra o que? Corpos estranhos, e ali ela vai liberando aquela resina, e conforme ela vai liberando aquela resina, aquela preciosidade, se dá então a pérola. Tempo de duração mais ou menos de 3 anos aproximadamente, dependendo da espécie da pérola, dependendo dos atritos que entram, dependendo de vários fatores, mas é nesse período aí, 3 anos, né? Ressurreição, glória a Deus. Então, esse atrito vai causar com que o Senhor extraia de nós o melhor, extraia de nós essa resina, extraia de nós esse espírito que vai sendo fortalecido todos os dias pela palavra que sai da boca de Deus, que é uma palavra de conhecimento e de revelação. Conhecimento porque eu vou andar com Ele, eu vou me comunicar, eu vou ter intimidade, eu vou estar com Ele, eu vou conhecê-lo dia a dia. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é uma trajetória que tem começo, meio e fim, que não é fim, que é eternidade. Nós caminhamos de eternidade a eternidade, porque nós alimentamos o nosso espírito, fortaleza, inteligência, sabedoria, graça, conselho, a glória de Deus, 7 Espírito de Deus, que você vai ler essa relação lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, fala desses 7 Espíritos de Deus, e aqui nós vamos falar do Espírito da consolação. E hoje, quarta-feira, se você puder acompanhar comigo, aliás, manda esse link para mais alguém. Deixa eu tomar aqui meu café antes que esfria. Manda esse link para mais alguém e compartilhe com todas as pessoas que você deseja que sejam alimentados pelo poder da palavra. Domínio do trono, 20 de novembro hoje, o domínio de quem se veste de louvor em Sião, para romper com o luto, sim, entrar pela porta da consolação. Então eu vou romper com a tristeza, eu vou romper com a cinza, eu vou romper com o luto, eu vou romper com todas essas situações que nos remetem à morte. E aí nós vamos romper para o outro lado da margem, para ter a consolação, a coroa de alegria. É o que está dizendo lá em Isaías 61, versículo 3 e 4. Se você puder acompanhar comigo, aliás, eu quero ler desde o início, né, para contextualizar você. Que, aliás, essa palavra se cumpre quando Jesus vai lá no templo e começa a ler. E ele está falando que essa palavra que o profeta messiânico Isaías profetizou há muitos e muitos anos atrás sobre Jesus. Então Jesus depois vai ler e ele vai falar dele próprio. E nós vamos tomar essa palavra para nós, porque a Bíblia é o livro da tua história, da minha história. Então, profetize comigo. Seja você a primeira pessoa a ler e absorver e a comer essa palavra que diz: o Espírito do Senhor Deus, olha isso, o Espírito de Deus
está sobre mim, Jesus falando. Por quê? Porque o Senhor me ungiu, unção da alegria, para anunciar. A unção é para que, uma vez que nós estejamos alegres, nós possamos anunciar, com a alegria que o Espírito vai dar, com o revestimento que o Espírito vai dar. Eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou verbalizar. Por quê? Porque eu fui consolado, então eu vou verbalizar. Enviou-me, me ungiu para pregar as boas novas, que evangelho significa as boas novas. A quem? Aos quebrantados de espírito, aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, Deus nos despreza. Diz a palavra lá em Salmos: Senhor, cria em mim o coração puro, renova em mim o espírito inabalável, quebranta-me, Senhor, para que eu possa realmente, uma vez desmontado, quebrado do meu eu, do meu ego, da minha razão, eu possa ter um espírito receptivo à palavra, receptivo à palavra que vai alimentar e fortalecer o meu espírito. A comunhão, a comunicação com o Espírito de Deus é feito com o nosso espírito, ou seja, nosso espírito comunga com o Espírito de Deus e ele fortalece-nos para vencer a alma e a carne e todas essas situações que quer sufocar, quer abafar, quer apagar a nossa alegria. Então essa alma que constantemente nos é falado que ela precisa ser esvaziada dela mesma, como o próprio Cristo se esvazia dele mesmo, deixando a sua glória e vem na forma humana de homem e vem e ali ele se esvazia dele mesmo e é colocado nele uma forma humana, e aqui ele vive todo esse trajeto desses 3 anos e meio na terra, conhecendo não que ele não conhecesse, mas para mostrar para nós que seria possível viver todas as aflições desse tempo presente, porque a glória que vai ser revelada é muito maior, mas que seria possível viver desde que o Espírito nos fortalecesse para que nós pudéssemos vencer todos os dias. Então, voltando aqui, proclamar libertação aos cativos e por liberdades aos algemados. Meu Deus, quantas pessoas cativas. Tenho certeza que você conhece alguém cativo. Tenho certeza que você conhece alguém que é preso. Alguém que foi levado refém. Alguém que precisa de um resgate. E o próprio Cristo veio para ser esse resgate. E proclamar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram. Da ordem aos tristes de Sião é que eles deem ornamento em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meu Deus, olha isso, olha, é tanta reversão que dá para ver nesses versículos, tanta profundidade. Aqui fala de um resgate do homem na sua alma, encrustado nas suas situações de humilhação, nas situações de escravidão, de refém cativo dele mesmo e do sistema e de tantas situações, e o Senhor vem para trazer resgate na cruz, a liberdade. Diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa palavra maravilhosa que está dizendo aqui desse espírito, né, desse óleo de cinzas, ou seja, a troca de cinzas por um ornamento, que é uma coroa, é um sinal de uma transformação radical. Ou seja, você sai das cinzas, sai do luto e coloca uma coroa. O que é coroa? Aquele que reina. Quem reina é aquele que teve um resgate, a transformação da sua tristeza em alegria. É um sinal de transformação radical, nova era de alívio de todo o sofrimento, com um propósito espiritual que gera testemunho. Então, é necessário as aflições? Sim. O polimento vai trazer aflições? Sim. O ouro polido passa por várias vezes no fogo até que ficar brilhando? Sim. A pérola bruta tem que passar por um processo para ter valor? Sim. Ou seja, ela no seu estado rude, ela tem valor, mas quando ela passa pela transformação, ela tem muito mais valor e ela fica
bela, ela fica plena, ela passa por um processo. E esse é o processo que o Senhor quer nos fazer passar. E esse mês todo foi falado a você do processo da pérola, né? Que a pérola é formada como? Entre um atrito nela, entre um corpo estranho, e ali para se defender ela vai liberando aquela resina, onde vai formando as pérolas, ou seja, é extraído dela, tirado dela a preciosidade dela. É isso que o Senhor quer extrair do nosso espírito através das situações de aflições, de sofrimentos, de pressões, de dificuldades, além de nos forjar. É claro que é necessário esse treinamento para que sejamos forjados, habilitados, preparados. Todo soldado que milita, ele passa por um processo, você sabe muito bem. Para ser elevado, para ser mestre no que faz, há um processo. Mas o processo do Espírito conosco é tão maravilhoso que é o próprio Espírito nos lapidando todos os dias. E em Lucas 7 vai dizer de uma lapidação, numa situação aqui, ó, Lucas 7, do 11 a 16, a dizer assim: no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ou seja, aqui tem a multidão que estava com Jesus, os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, ou seja, era uma mulher muito conhecida, muito querida, aliás, né? Porque tinha uma multidão ali com ela e com o seu filho. Ou seja, Jesus estava entrando e ela estava saindo. A multidão que estava com a vida estava entrando e a multidão que estava na morte estava saindo. Aqui percebe que é duas multidões, e isso aí que Jesus fala. Jesus compadeceu-se dela, teve misericórdia, compaixão, entranhas de dor, porque ele estava numa forma humana. Então ele sabia que aquela mulher era viúva e ia perder o seu filho, ou seja, além de ela não ter direito a nada por já ser viúva, ia ficar sem nada mesmo, porque aí não teria nem herdeiro, nem herança, nada. Ia ficar a esmo, sem nada e sem ninguém, sem nenhum consolo. Mas Jesus a vida paralisa a morte. Aí fala: o Senhor se compadeceu e disse: não chores. Chegando-se, toca o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e tremor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Então Jesus para a morte, paralisa a morte e traz a vida, a restituição. Sempre que o Senhor entrar no comando, sempre que o Senhor entrar numa situação, sempre que o Espírito estiver numa situação, Ele vai paralisar a morte, Ele vai paralisar a dor, Ele vai paralisar o sofrimento, porque Ele conhece o que está dentro das entranhas, nossas entranhas. Então Ele vai paralisar, vai manifestar o reino. Por isso que na oração do Pai Nosso diz: venha ao seu reino, porque quando Jesus vem, ele traz o reino até a terra. Por isso que ele começa a curar e fazer maravilhas e falar e manifestar, porque vem com ele o reino dele. E é isso que nós oramos: venha ao Senhor o seu reino, venha a sua justiça, venha o seu equilíbrio, venha a sua vida, tirando toda a morte, toda a cinza, toda a tristeza. Por quê? Porque Apocalipse fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então a palavra diz que Ele é o Consolador. Por isso que 2 Coríntios fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Todo tipo de consolação, todos os momentos de consolação, ou seja, ele está numa ação de um eterno consolo. É algo que se move. A misericórdia que é das entranhas, né? Misericórdia que surge do coração, as válvulas do miocárdio. Misericórdia origina-se com o coração, né? Miocárdio, misericórdia, cordas de amor, cordas de compaixão, cordas de afeto, a misericórdia, as cordas da misericórdia de Deus, as cordas do afeto de Deus, os laços de amor com que nós somos atraídos. Então ele fala assim: é Ele que nos conforta em todas
toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, olha aqui, nós passamos por tribulação, por aflição, para quê? Para consolar outras pessoas. E porque carregamos o Espírito. Você carrega o Espírito, eu carrego o Espírito do consolo, porque eu fui tribulado, eu passei por situações e aflições, você também. E aí você aprende com essa experiência, para que quando o Senhor colocar alguém na sua conexão, no seu caminho, você ter esse consolo, porque você já viveu, já vivenciou, já experimentou, já passou, já entendeu o processo. Então você pode transmitir, transferir esse consolo. E o consolo vem de quem? Do Espírito Santo. Jesus fala: é necessário que eu vá, para que venha então o Consolador. E olha que interessante, Jesus falando de Isaías, que fala: o Espírito está sobre mim. Aqui, depois que ele parte, vai para a glória, ele fala para os discípulos: eu vou subir para que o Consolador possa subir. Ele está falando o quê? E o Consolador ia não ficar mais em volta, mas dentro, porque ele sopra o seu espírito de consolo sobre nós, dentro de nós. Ele sopra o espírito de consolo. Hoje, então, eu tenho o privilégio, você tem o privilégio de ter o consolo dentro de você. Que glória! O Espírito Santo envolvia, agora ele está dentro. O Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito, todos estão dentro de mim e de você. Já imaginou que glória é essa de ter o Espírito dentro de nós, para nos consolar, para nos habilitar a sermos consoladores também, porque ele carregava o consolo. Por isso ele pôde consolar a viúva de Naim, que aliás, Naim significa consolo, beleza. E havia o choro na casa do consolo, o choro na casa da beleza. Jesus vem e faz com que ela viva literalmente a palavra Naim, o consolo. Uma mulher de Naim, uma mulher da cidade do consolo, encontra com a morte e Jesus vem e resgata. A viúva estava na casa do consolo. A reversão acontece no Senhor quando ele vem e muda os cenários. Nós vemos lá no Velho Testamento que Tamar também, ela casou-se com os 2 filhos de Judá e os 2 morrem. Ela não teve filhos, não teve herança e ela ia ser deportada para sua família novamente como uma viúva sem filhos. Mas o que Deus dá a estratégia para Tamar? De reverte aquele ciclo de morte. Ali ela tem um filho com Judá, naquela trama que é acontecida pelo próprio Espírito de Deus, e ela gera gênios. Aquela também que viveu uma dupla morte, vive um duplo consolo nos seus filhos gêmeos, que o Senhor dá a ela o poder de gerar, a alegria de gerar, o poder de ter um ventre frutífero. Ela reverte, o Senhor reverte a tristeza de 2 mortes para 2 vidas. Sempre o Senhor vai reverter toda a situação. Então, ela desfruta da dupla honra. A viúva sai da multidão da morte, Jesus a coloca na multidão da vida. Em Itamar acontece a reversão da dupla honra. Ela se despe das cinzas para vestes de alegria. O óleo da alegria, o óleo do Espírito, o óleo que vai trazer verdadeiramente toda a satisfação. Olha isso, estava lendo aqui essa tarde, né? Porque a gente sempre se prepara comendo essa palavra para trazer também a você a cidade de Sião, onde o Senhor reverte, trazendo alegria. Esse ornamento, essa coroa, a beleza e a dignidade de que são dadas aos que estão tristes, trocando a desolação da condição humana por algo glorioso e radiante. Glória a Deus que o Senhor é aquele que tira, ele faz a troca, ela supera aquela malignidade, supera aquela morte, e o Senhor traz vida a ela, porque o óleo é essencialmente associado à unção e à alegria. Então, simbolizando o alívio no sofrimento. Já reparou ali que quando antigamente nas feridas se passavam óleo, se passavam azeite, ali a parábola do bom samaritano, ele encontra aquele homem todo machucado, e o bom samaritano, que é o próprio
próprio Jesus passa óleo, cura as feridas, vai tratando, vai limpando, e assim é. O óleo, o azeite do Espírito vai verter, o óleo vai descer e vai renovar as nossas raízes. A alegria vai dar lugar a toda a malignidade, a tudo que estava destruído. Olha aqui, ó. Por quê? Porque eu vou edificar lugares antigamente assolados. Vai haver restauração daquilo que foi destruído, vai haver renovação, edificação. Olha que riqueza que tem aqui a palavra, ó. Você vai passar por isso, ele vai te dar alegria. Com que propósito? Para que você seja chamado carvalho de justiça, restaurados, plantados para a glória de Deus, edificados, restaurados o que foi destruído, cidades renovadas, muros construídos. Com que propósito? De geração em geração, que é algo perpétuo, duradouro e eterno. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então o propósito da cura, da alegria, da reversão é para que algo eterno, duradouro, para que as próximas gerações desfrutem dessa restauração. Porque Sião vai romper, Sião é alegria, Sião é vida, Sião é restauração. Então chame a presença do Senhor nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não importa que horas que vai ouvir. Chama o Espírito, entre no teu Espírito, que é a sua Sião, é o Espírito. Rompa a carne, rompa a alma e comece a invocar, comece a clamar. Peça Senhor restauração pelas portas da consolação, para que você seja um porta-voz, um agente que vai edificar, que vai restaurar, que vai promover cura, que vai promover libertação, transmitindo o poder da palavra nas suas mãos, espada na mão, espada na boca, espada do Espírito. Nós vamos transportar montes e saltar muralhas, porque seremos renovados, alegres, felizes. Que o Espírito te renove todas as manhãs, que a sua oração seja: Senhor, me renova, me restaura, me eleva, me leva diante de ti para contemplar a tua glória e saber, e entender e conhecer e viver diante de ti para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Aí na sua tela vai aparecer um QR Code. Oferte, abençoe, dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Oferte mesmo com amor, generosidade, os primícios da sua renda, da sua fazenda, e vai transbordar os seus trigos, os seus azeites, a sua vida de alegria e restauração. Deus te abençoe e te guarde. Te espero na próxima quarta-feira. Shalom, shalom, shalom. Aleluia, ó Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome, Senhor Jesus, invocamos a sua presença, ó Senhor amado, nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus, plenamente, Senhor Jesus. Nós te amamos inteiramente, em veracidade, em espírito, Senhor Deus. Louvamos a ti, toda a honra e toda a glória é sua, Senhor Jesus. O Senhor venceu a morte, Senhor Deus. O Senhor venceu a morte. Viva esse Cristo ressurreto, ao qual nós louvamos, ao qual nós bendizemos. Bendito é aquele que crê sem ver. Bendito é aquele que crê na palavra do Senhor, que crê em ti, Senhor Deus. Misericórdia, o Senhor tenha misericórdia por todos aqueles que não creem na tua palavra, que não creem na tua existência, Senhor Jesus. O Senhor tenha misericórdia para com eles, Senhor Deus, pois nossos olhos são a luz do mundo, Senhor Deus, e o Senhor é a própria luz. Que o nosso corpo seja a luz, seja a tua luz, seja o teu manifestar, Senhor Deus. Que não haja trevas em nosso corpo, em nossa mente, nesse corpo que é a igreja, Senhor Jesus. Que não haja nenhuma treva, mas que haja luz. Que aos nossos olhos sejam bons, aos olhos uns dos outros, nossos irmãos, Senhor Deus. Que sejamos luz, verdadeiros luzeiros, meu Senhor Deus. Abençoa grandemente essa vinha, Senhor Deus, esse rebanho que é teu, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a compreender os teus caminhos, a seguir os teus preceitos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós queremos seguir os teus preceitos, Senhor Deus. Abençoa grandemente a vida dos meus irmãos, abençoa, Senhor Jesus. Traga toda sorte de bênçãos, Senhor Jesus, da tua realidade, Senhor Deus. Traga a tua realidade na vida dos meus irmãos, na minha vida, Senhor Deus. Traga a realidade de Cristo, Senhor.
que é uma vida em espírito e em verdade, Senhor. Uma vida em espírito, esvazia-nos, Senhor, esvazia-nos de toda a alma, esvazia-nos daquilo que é almático e que pode, consequentemente, refletir no corpo, Senhor Deus. Que possamos nos esvaziar da alma, cuidar do corpo e viver em espírito, pois Deus é espírito e nós somos espíritos e fomos todos feitos para viver em espírito, Senhor Deus. O Senhor nos fez para ter comunhão, Senhor Jesus, primeiramente contigo e depois uns com os outros, que possamos fortalecer, que essa igreja seja reavivada em nome de Jesus, esse corpo, somos todos um só corpo, um só espírito, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, que venceu a morte, ressuscitou por nós, por essa igreja, por esse corpo, Senhor Deus, possamos cada vez mais transmitir a sua palavra, as suas bênçãos, Senhor Deus, para quem quer que seja, Senhor Deus. O Senhor tem todo o poder é seu, Senhor Deus. Não há condenação sobre aqueles que buscam a Cristo Jesus. Eu denuncio aqui toda condenação, toda obra do maligno, Senhor Deus. Não há condenação nenhuma sobre aqueles que buscam Cristo Jesus, sobre a tua igreja, Senhor Deus. Nenhuma, em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Tu é a honra, tu é a glória, Senhor Jesus. Equipa mesmo o seu rebanho, Senhor Deus. Equipa, forja-nos, Senhor Deus. Traga tudo que é necessário para que possamos transmitir a sua vontade, Senhor Jesus, um para com os outros, Senhor Deus. Abençoa mesmo, Senhor Jesus. Eleva os pensamentos, Senhor Deus. Traga esse sopro em nossas vidas, esse sopro. Tu é a palavra. Pela palavra, o Senhor falou, haja luz, Senhor Jesus. A tua é esse sopro, esse ruar. Traga esse sopro em nossas vidas, Senhor Deus. Reaviva mesmo, Senhor Jesus. Encha-nos da tua presença, da tua glória, Senhor Deus, que nós possamos contemplar a tua face, Senhor Deus, contemplar a tua glória. Conduz mesmo os nossos passos, Senhor Jesus, para que nós não tropecemos em nada, em nome de Jesus, Senhor Deus. Conduz mesmo, mostra-nos os caminhos, Senhor Deus. Eu oro por todos aqueles que ainda não se esclareceram no seu caminho, Senhor Deus. Talvez as pessoas até conhecem a tua palavra, mas ainda estão perdidas, ainda estão sem caminho, sem saber para onde ir, Senhor Deus. Que o Senhor possa esclarecer a mente dessas pessoas, Senhor Jesus. Eu oro por todas essas. Que o Senhor possa realmente conduzir essas pessoas, realmente trazer um caminho mais elevado na vida dessas pessoas. Que a sua palavra realmente seja absorvida por essas pessoas e que elas possam ter o entendimento, o discernimento daquilo que Deus quer para a vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que o Senhor traga esse discernimento para o corpo, para a igreja, Senhor Deus, de qual o teu propósito para nós, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Só a ti nos louvamos, Senhor Deus, só a ti nós louvamos. Em nome de Jesus, louvamos em espírito e em verdade, Senhor Deus. Tua palavra é viva e eficaz. E nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo e para transmitir os teus preceitos e as tuas vontades. Nos livra da lei, Senhor Deus, da religiosidade, daquilo que quer nos engessar, Senhor Deus, mas nos coloca nos teus preceitos, de forma que realmente possamos transmitir a tua vontade, termos comunhão uns com os outros, transmitirmos bênçãos uns para os outros, em nome de Jesus. Amém. Esse amor
és rei aqui. Tu és rei aqui, Senhor. Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Maranata, toda a terra cantará. Glória ao Rei que vem, força ao Rei que vem. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não lhe segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. Eu pertenço a ti. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. E não há nenhum outro igual, tu és a minha realidade. Ó Senhor Jesus, tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim, pois és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Minha realidade não está presa a esse mundo. Minha realidade não é o dinheiro.
a minha realidade, Tu és a minha realidade. Seus pensamentos me definem, seus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sei que estás aqui. Quero te ouvir falar. Se revele a mim. Sei que tens tanto pra me ensinar. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Quero trilhar os seus passos. Um só de cada vez. Criança seguindo rastros, prossigo em sua direção. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Meus dias são seus. Meus dias são. Tira-se o meu silício. Cingiste-me de alegria. Exaltar-te-ei, pois só Tu és santo, santo, santo. Eu te louvarei para sempre, sempre, sempre. Desejo estar contigo, isso seria tão melhor.